Cal é um tubaronense, nascido aqui, bem próximo, aqui na rua Rui Barbosa, estudou no Colégio Deon, no Aderbal, foi muito jovem lá para Florianópolis, né, e sempre teve uma vida ligada à educação, né, à política, mas também, sobretudo, nos últimos anos, à educação. Chegou à condição de reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Onde ele era professor? Onde né? era professor de Direito, né, e uma operação da polícia, né, acabou prendendo ele sob a alegação de que havia tido um desvio de 80 milhões de reais na Universidade Federal e ele, sendo o reitor, era o responsável. Foi preso, levado para o presídio lá de Florianópolis. Né? Psicologicamente, Sofreu... ele foi proibido de... Ele saiu, né, no dia seguinte, ele conseguiu a saída, né, em razão da falta de elementos para que houvesse a prisão, né? Mas daí soltaram. Mas o estrago já tinha sido feito, né? A imagem dele ficou bastante prejudicada como sendo um reitor que havia comandado um esquema de desvio de 80 milhões de reais. Olha só que absurdo, né? E, ao longo desse processo, se verificou que 80 milhões era o valor que a universidade tinha recebido ao longo dos 10 anos para os cursos todos de ensino à distância, né, da Universidade Brasileira, que eram os projetos que a universidade realizava. E o Cal, como reitor, inclusive todo esse recurso que foi mencionado, atribuído a ele, não era nem da gestão dele. Então, olha o absurdo que foi cometido a ele. Foi uma Em coisa... virtude disso, ele, claro, ele foi banido da universidade, a imagem dele foi atacada, um professor de direito sendo preso, fica ruim, né? Então, ele não suportou essa dor e essa aflição e cometeu o ato dele. O presidente Lula, aí, ele se solidarizou com esse episódio, né? Nos convidou aí ao Palácio lá do Planalto, né? Fomos recebidos, e ele, inclusive, manifestou o desejo de vir a Santa Catarina futuramente para participar, até convidei para ir em Pedras Grandes. Não sei se ele vai, né? Mas o importante é que ele virá a Santa Catarina para fazer essa homenagem ao Cal, e agora, dia 23 agora, vai ser inaugurada uma avenida em Florianópolis com o nome de Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva, reitor, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, uma obra lá da Prefeitura Municipal, né? Todo aquele contorno da UFSC vai se chamar Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva. Então, são homenagens que a gente recebe ao longo desses 6 anos, né? E não tá lá a foto do Júlio recebendo. Lá no gabinete do presidente. Exato. Ô, Júlio, e a família aceitou isso? Não vai a fundo? Não vai procurar um direito que ela tem? Não, porque ela se deu, na verdade, no âmbito de uma operação. As operações, elas são respeitadas, elas são previstas, todos entendem que o papel da polícia acaba sendo, da Polícia Federal, do Ministério Público, acaba sendo investigado. No caso do Cal, evidentemente, que recaiu sobre uma pessoa, como tantas outras, né, que sofrem esse tipo de acusação, que depois se prova que não tem nada a ver. Para nós ficou aquele momento de muita dificuldade, conseguimos superar, né? A solidariedade foi maior, né? E a gente não pretende também nenhum tipo de indenização e de qualquer tipo. O importante é que a memória dele seja lembrado como um professor, como um tubaronense que fez aquilo lá, né? Que lutou muito pela educação, e isso a gente está conseguindo. A gente está conseguindo que o nome, né? O Cancelheiro, vai virar agora um filme, né, feito por um ator da Globo. O Cancelheiro, Luiz Carlos, ele vai virar uma peça de teatro, né? O Cancelheiro virou ao menos 5, 6 livros, né? Em torno de mais de 100 trabalhos acadêmicos de pesquisa do direito, né, citando o caso dele como exemplo a não ser praticado pela polícia, né, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, né? Então, para nós, isso, a lei que proíbe a prisão nesses casos, né, chama-se Lei Federal Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva. Então, para nós, isso também é um conforto, né? Perdemos o Cal, mas eu acho que fica um legado que a gente procura sempre lembrar. Não tenha dúvida disso. O Cal tu conheceu bem, né? Conheci bem. A gente conheceu bem, nós convivemos com ele. O Cal era o nosso mestre, né? Era a nossa fonte de informações, tanto na política quanto na vida. Né? Imagina o Cal, na idade dele, tão jovem, chegar a reitor da Universidade Federal. Eleito.
democraticamente, né? Então, aquilo foi um orgulho para todos nós tubaronenses, principalmente para quem convivia e conhecia o Cal, né? Como eu conhecia, como a gente convivia com O ele. Aguinaldo ajudou, nós tivemos voto aqui em Tubarão, aqui em Pedras Grandes, né? Que o Aguinaldo indicou, na época nós fizemos a campanha estadual, né? A UFSC, ela, além do campus de Florianópolis, que são em torno, no total dá em torno de 40 mil eleitores, né? O Cal recebeu mais de 15 mil votos e alguns aqui de Pedras Grandes. E foi um trabalho que o Aguinaldo fez aqui para a gente conseguir. Aqui em Tubarão nós conseguimos, em Capivari, né? Eu me lembro que tu também ajudasse. Sim. Muita gente aqui de Tubarão que estudava ou trabalhava na Olha lá, universidade foto acabou do Cal, votando. um amigo, É isso aí, ó. cara espetacular e que Isso aí, ele já estava como reitor, né? E que esses loucos por poder, né, conseguem realmente acabar com a vida de um cidadão do bem, de uma inteligência, de uma enciclopédia humana, como era o Cal. Meu Deus, rapaz. Quantas e E ele quantas tinha coisas programado, Antônio, a gente participar, aprendeu. inclusive, do antigo Conversa de Botequim lá para Isso. mim. Ele, se eu Sim. fizesse um convite, participasse, inclusive, na posse Sim, e tal. sim. E aí ele viria a Tubarão, ele veio, deu uma entrevista lá também para um companheiro nosso aqui da imprensa, e ele tinha programado uma entrevista Conversa no Botequim Conversa de aqui. Botequim. É verdade. É verdade. Não deu tempo. Mas, de algum lugar, ele está nos abençoando. Com certeza.